Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós estamos comemorando um grande feito. Estamos na edição 50 do blog Espaço Homem. E a nossa entrevista hoje é muito formidável. Com certeza vocês irão curtir muito, porque é muito difícil encontrar homens especializados em área de educação infantil, juvenil, jovens, principalmente assim, além da área da educação, e focando as questões, né, de área psicomental. E nós estamos hoje, nosso diálogo hoje, a nossa entrevista hoje é com o professor Dr. Luciano Sanfilippo Macedo, e ele vai contar um pouco da sua trajetória e o que é que ele tem nas pesquisas, não é, que vão nos encantar e nos mostrar a nossa responsabilidade, até mesmo como família, né, como parentes, como vizinhos e educadores, em relação a como tratarmos, a como educarmos essas crianças, o quanto isso pode estar influenciando na vida de qualidade mental e intelectual delas, né, a parte psicoemocional. Bem, doutor Luciano Sanfilippo de Macedo, é uma honra entrevistá-lo. Já tivemos essa oportunidade outras vezes, o senhor seguiu o seu caminho com mais especializações, não para de estudar esse homem. E agora, então, ele vai nos contar, né, como é que ele começou a formação e por que fez uma reviravolta assim, e hoje ele está aí, esse grande expert na área de saúde mental infanto-juvenil. A sua saudação, professor Luciano, para os nossos internautas. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouco da minha experiência e um pouco de como eu venho tratando as questões relacionadas à saúde mental e à educação infanto-juvenil. Então, assim, no começo, quando nos conhecemos, o senhor tinha uma especialização em educação física. Aí cheguei até uma época em que o senhor estava iniciando, não é, um trabalho com o Lasamec. Como as pessoas não sabem do que é e como é que foi esse tempo, vamos contar como é que foi que o senhor optou pela formação inicialmente como professor de educação física. O que o motivou? Inicialmente, eu tenho aqui que referenciar que essa influência foi por causa do meu professor de educação física da época do colegial, né? E pelo contato que ele tinha com os jovens, com as crianças, pela forma com que ele abordava algumas questões da educação, as questões de grupo, então isso me interessou pela área da educação física. E a partir daí, quando eu terminei o colegial, né, hoje o ensino médio, me interessei em ir para a área da educação física. Chegou a lecionar tudo, depois foi acordar para um outro caminho. O que mudou? O que foi essa transformação aí? Eu comecei, logo que eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com estágio, já mexendo com crianças, né? Já trabalhando essa parte esportiva com crianças. Depois de formado, eu comecei a atuar na área da educação física escolar. E na educação física escolar, algumas coisas que eu percebia relacionadas a comportamento das crianças começou a me chamar a atenção. Algumas questões que eram ligadas não só à prática de alguma atividade física, de um jogo, de uma brincadeira, mas como as crianças reagiam a determinadas situações, a determinadas condições, e isso que me motivou a entrar, a buscar um pouco dessa área psi. Tinha que ganhar e perder, participar e ficar do lado de fora, né? Quer dizer, uma situação que já mexe muito com o emocional das pessoas adultas, imagina a criança ou adolescente, né, professor? Então, essas escolhas aí, esse comportamento que o senhor ficou analisando, foi lhe levar, então, ao estudo da parte comportamental propriamente dito. Quando isso acontece, como é que o senhor desenvolve esse estudo? Qual é a importância do Lasamec e o que é o Lasamec na sua vida? Assim, a partir do momento que eu tive contato com essa área psi, eu busquei uma especialização. Então, eu fui fazer uma pós-graduação no curso de psicopedagogia, que foi de 1 ano e meio. E esse curso me abriu muito as ideias, né, para pensar um pouco
a questão psi ligada à educação, ao comportamento e à ação das crianças. E a partir daí, eu me interessando pela área psi, eu pensei em fazer a graduação em psicologia. Então, eu também sou formado em psicologia, né? Eu tenho a graduação em psicologia. A partir daí, como eu tive contato, comecei a ter contato com áreas onde tinham crianças em atendimento psiquiátrico. E foi a partir do ano de 2000 que eu entrei em contato com um médico que era responsável por um ambulatório de hiperatividade no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E a partir daí eu entrei como professor voluntário e passei a desenvolver atividades lúdicas com as crianças em atendimento psiquiátrico, de brincadeiras e jogos com crianças em atendimento no ambulatório do Instituto de Psiquiatria. Ok. E quando é que especificamente vou encontrá-lo com o Lazamek? Vamos contar para as pessoas o que é essa grande experiência, esse grande marco na sua vida. Em 2002, eu entrei no mestrado em educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Foi onde eu pude trazer para uma linguagem mais acadêmica um pouco do que eu buscava desenvolver nas atividades que eu aplicava com as crianças. O tema que eu escolhi para a minha pesquisa foi brincadeiras e jogos, contribuições para uma prática pedagógica, pois a experiência da prática com brincadeiras e jogos me mostravam que elas não eram uma atividade exclusivamente da educação física ou das aulas de artes ou de teatro, mas sim elas podiam ser um componente importante para ser trabalhado em todas as disciplinas. E diante desse contato, eu soube que tinha esse laboratório de saúde mental coletiva na Faculdade de Saúde Pública, o Lazamek, onde era um espaço que recebia diversos profissionais de diversas áreas, onde buscávamos discutir, pesquisar, estudar as relações existentes entre a saúde mental e a saúde coletiva da população. E neste caso o senhor entrou com a contribuição das suas experiências da área da educação. Isso. Assim eu vinha amadurecendo a ideia de de ter um projeto de pesquisa para o doutorado. Então, essa aproximação com o laboratório me deu a oportunidade, além de aprimorar a minha prática, aprimorar os meus estudos, eu poder falar um pouco da educação e das relações que a educação tinha com a saúde mental, da infância e da adolescência. E também daí vocês começaram a construir vários encontros, né, eventos anuais. Isso lhe ajudou muito também na sua carreira e no desenvolvimento prático do que objetivava em tratamento das crianças e jovens, é isso? Isso. E no ano de 2008, eu em contato com outros colegas do laboratório, nós pensamos em fazer um espaço, né, trazer um espaço de estudo e de reflexão aqui para a Faculdade de Saúde Pública, via o Laboratório de Saúde Mental Coletiva, para falar de saúde mental e educação. Então, no ano de 2008, nós fizemos o primeiro encontro de saúde mental, e educação, o Espaço do Professor. E esse evento, ele durou 10 anos. O ano passado, em 2017, ele foi a 10ª edição. Agora, para 2018, nós estamos pensando em dar uma reestruturada nesse encontro, nesse evento, e trazer algumas questões que há 10 anos atrás não eram discutidas, e hoje nós percebemos que elas estão presentes na escola, elas estão presentes na vida cotidiana das crianças. Praticamente que agora nós temos o advento da internet, e com essas mídias, até mesmo crianças bem pequenininhas já têm acesso, né, ao sistema de internet, enfim, que é um grande debate, né, a gente contra a gente a favor, e óbvio que eles têm muito mais formação e informação do que há 10 anos atrás, e que deve estar dificultando muito a questão da educação
e até mesmo esse desenvolvimento psicomental que o senhor está falando, né? Porque isso deve interferir muito no resultado, né, dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. O que o senhor tem a dizer desse advento aí, agora, essa mudança toda com a internet, essa liberdade de informação, né? Então, esse é um tema que vem caminhando ao longo desses 10 anos. E a grande questão é o que fazer com esse acesso que as crianças e jovens têm hoje. Então, nós temos buscado entender quais os caminhos possíveis que nós podemos orientar tanto os pais, professores, profissionais da saúde, para entender e fazer um bom uso dessa nova ferramenta. E depois, no caso, assim, está com uma diferença muito grande diante disso para ensinar a criança, para ensinar o adolescente, para ensinar o jovem a uma rebeldia a mais, ou uma dispersão a mais. Como que está, no momento, a parte comportamental diante dessa oferta, digamos assim, de informação né, pela internet? Eu particularmente, eu entendo que essas ferramentas vieram para ficar e elas devem ser muito bem exploradas. Eu entendo que esse acesso que as crianças e os jovens têm, se eles forem feitos de uma forma orientada, de uma forma com algum sentido, e que os jovens, né, eles podem fazer um bom uso disso para o futuro, né? Mesmo como forma de comunicação, eu acho importante isso, as pessoas se encontrarem das diversas formas, elas poderem trocar ideias, elas poderem discutir, elas poderem brigar, elas poderem brincar. Eu acho que isso está dentro de uma nova realidade hoje, tanto da educação como da vida familiar. Isso está interferindo muito, digamos assim, também na família tradicional, né, a anterior. Agora nós temos que ter assim pais e mães e educadores com uma nova visão. Como o senhor disse, fazer o aproveitamento dessas tecnologias para o desenvolvimento desse ser para o futuro, né? Esse futuro que a gente nem sabe ainda qual vai ser, né? Toda a transformação a cada dia. E isso dá para perceber, por exemplo, assim, que vai dificultar, vamos supor, as áreas de trabalho, as áreas de produção acadêmica. Vai interferir? Dá para perceber que isso vai interferir para mais, para bem, para menor? Então, o que vai ser? Você tem uma ideia do que está observando? No primeiro momento, os contatos com os conhecimentos, né, eles são muito rápidos, eles são muito imediatos e, de certa forma, eles não levam a uma reflexão, a um aprofundamento de algumas temáticas, né? Então, o que eu vejo importante é que tanto a escola quanto os pais e como a sociedade de um modo geral, ela possa perceber o quanto rico é esse acesso às informações. É claro que com os devidos cuidados, a orientação de pessoas mais experientes para saber o que de verdadeiro, o que de real, o que de existente está dentro de uma informação, de uma ideia, de uma conversa. Mas neste caso, por exemplo, assim, aquela habilidade da educação física, do esporte, ou vamos supor da parte da arte, da cultura, que seria saber tocar um instrumento, vamos supor assim, tá? Fazer parte de uma peça de teatro, de alguma forma está prejudicada. Esse trabalho mais global, mais coletivo, né, de movimentos. O pessoal está muito, não sei o seu ponto de vista de professor de educação física, que é de movimento, né? As pessoas estão muito mais paradas, estão muito mais estáticas no dia a dia. Qual que é essa influência? O que vai resultar no seu ponto de vista da saúde, né? Porque saúde física e saúde mental estão irmanadas. O sedentarismo ele é uma consequência, né, dessa individualização da comunicação, individualização das relações sociais.
Mas o sedentarismo também ele vem em função de uma série de outras questões que não estão ligadas unicamente ao acesso à tecnologia, mas ao estilo de vida que as famílias acabam adotando, né, pelas facilidades que a vida propõe, né? Então o movimento o movimento corporal ele parece ficar em segundo plano. O que fica mais próximo é os contatos com coisas de movimento, escada rolante, esteiras, elevadores, tá? E tanto é que a nossa lógica de pensar hoje o movimento corporal é através do comportamento ativo, que é aquele no qual você, né, a pessoa se conscientiza que ela precisa se movimentar, ela precisa ter outras relações com os espaços, além do que é motorizado, do que é remoto e do que é sob controle. Isso vai também num procedimento de dar qualidade da saúde mental, essa saúde de movimento, digamos assim, vai não só ajudar no ponto de vista biológico, mas que também vai trazer uma qualidade de saúde mental. Então nós pensamos, quando pensamos é assim, pensamos que o corpo humano ele é único. E a partir disso, esse corpo humano único, ele precisa de diversos estímulos, de diversas possibilidades de ação. Trazer a criança para perto de espaços que não sejam os espaços tecnológicos é importante, mas que isso seja não como uma forma apenas de tirá-lo de contato com isso, mas fazer com que ele vivencie o contato com esses espaços. Porque se você tira uma criança do quarto e leva ela para o parque com o mesmo equipamento, ela vai continuar no parque, no meio das árvores, no meio dos pássaros, brincando com o equipamento. Certo, a ideia perfeito. É que você possa levar a criança, propor a crianças outras atividades que não sejam as tecnológicas, mas que essas atividades fora, elas tenham algum sentido, elas tenham alguma possibilidade da criança e do jovem perceber que existe um mundo muito maior do que o das telas. Perfeito, nossa, arrepiante esse conceito aí, né, gente? Mas o doutor é o senhor e eu estou tentando aqui descobrir, né, como eu digo. Muito bem. E agora nós estamos assim quase que chegando ao final da nossa entrevista, mas gostaríamos de saber referente ao seu livro, né, que está editado, do trabalho, acho que foi do próprio doutorado, o que o senhor tem a informar sobre ele? O livro ainda está em fase de elaboração. A tese já está publicada na Biblioteca Digital da USP. O tema é Representações e Ações acerca das queixas escolares atendidas num centro de atenção psicossocial infanto-juvenil. Foi um trabalho onde eu busquei, durante o período de um ano, perceber quais as queixas escolares que chegavam na saúde mental e, a partir daí, poder discutir o que tem relação com a saúde mental que influencia na aprendizagem ou as questões da aprendizagem que são relacionadas à forma como cada um aprende, que muitas vezes essa forma que é um pouco mais cadenciada, um pouco mais demorada, um pouco mais agitada, elas têm muito mais a ver com a característica de cada pessoa do que alguma enfermidade, do que algum transtorno que essa criança tem. Então foi um pouco disso que eu fiz a discussão. E durante esse estudo eu tive contato com os profissionais do serviço, e os profissionais do serviço de saúde mental, eles têm também essa percepção de que muitas coisas que são da escola, elas chegam na saúde mental porque a conversa entre a escola, os pais e os serviços de saúde, elas são um pouco truncadas. Então, aparece uma dificuldade da escola, é um problema de saúde mental,
vai para as famílias, a família busca a saúde e a saúde busca tentar organizar esse meio campo no contato com a família e com a escola. Também explorando um pouco mais toda essa sua experiência, não só acadêmica, mas também de vida, né, de prática, o que é que poderíamos pensar junto com o senhor, o que isso pode nos orientar quando se escutam as queixas de violência na escola, problemas comportamentais, enfim, que não se sabe se é oriundo da violência familiar, se é oriundo de alguma doença especificamente, que essa criança tem um problema de saúde, algum distúrbio, né? E que fica uma polêmica muitas vezes entre os aparatos do Estado, da saúde, enfim. O que é que especificamente, na sua visão, poderia ser um trabalho, digamos que de grupo, para solucionar essa situação das crianças e dos jovens? Eles estão se expressando, né? É uma forma de expressar agora. Essa é uma dor, é um sofrimento, é um desafio, é uma busca de socorro. Quer dizer, como o senhor interpreta com a sua visão de psicólogo, de terapeuta, de professor de educação física, que mobiliza, né, os grupos? A primeira coisa, a criança na escola, se ela não dá, isso é uma opinião particular minha e é uma percepção também, que a criança na escola que não tem dificuldades, que consegue levar uma vida normal, uma vida de forma tranquila, ela não chama atenção. Então é a criança que se espera que esteja dentro da escola. A questão é quando a criança começa a apresentar dificuldades que são relacionadas tanto à aprendizagem quanto ao comportamento. Então, tanto uma questão de aprendizagem como de comportamento, elas podem se transformar numa queixa escolar, onde a escola faz alguns relatórios informando que essa criança está com alguma dificuldade na aprendizagem, porque ela não lê como é esperado, as notas não atingem uma média, ela tem um comportamento mais violento ou tem um comportamento mais retraído. Essas questões, elas ao longo de um período, elas se tornam uma queixa escolar. Os pais são chamados e quando esses pais entram em contato com isso, qual a primeira coisa que se pensa? É uma questão de saúde. Então, busca-se na rede pública lugares que possam acolher esta queixa. E é o serviço de saúde, e especificamente o serviço de saúde mental que tem conseguido de uma forma mais satisfatória delimitar as questões que estão envolvidas numa queixa inicial. E a partir dessa detecção que esses serviços conseguem fazer, eles podem trabalhar tanto com a criança que apresenta a dificuldade, tanto com a família que busca, que não sabe como tratar, e no contato direto com a escola para ajudar a escola a encontrar estratégias, encontrar formas de trabalhar com essa criança, conteúdos diferentes ou conteúdos de uma forma menos exigente, mas que seja de uma forma mais eficiente. Muito bem, eu gostei muito de saber tudo isso e pergunto assim, por curiosidade própria, sim ou não, o senhor também faz palestras, poderia dar consultorias para alguns grupos, treinamentos, como que funciona todo esse arsenal de conhecimento aí, além de estar fazendo atualmente o que o senhor faz, mas vamos supor, uma empresa gostaria de falar sobre a questão da educação infanto-juvenil e gostaria de usar como uma responsabilidade social, vamos dizer assim, uma entidade, uma ONG. Como que pode? O senhor também faz esses tipos de palestras, treinamentos, consultorias? Normalmente eu tenho feito essas atividades dentro do Laboratório de Saúde Mental Coletiva, que é o LASAMEC, porque nós entendemos que como espaço de produção de conhecimento nós podemos contribuir muito com a difusão dos diversos conhecimentos dos diversos profissionais que fazem parte desse espaço. Nós buscamos inicialmente
as pesquisas, né, grandes pesquisas, pensar em possibilidades de grandes pesquisas que possam atender ao máximo, tanto, não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade de uma forma geral. Dentro do LASAMEC, ao longo desses anos, nós buscamos construir alguns espaços onde pudéssemos abordar as questões da saúde mental da infância e da adolescência. Uma delas foi esse evento, né, Saúde Mental e Educação, que completou 10 anos no ano passado. Para esse ano, como eu já disse, estamos reestruturando uma nova forma de exploração desse tema. Já realizamos uma pesquisa grande em São Paulo sobre quem são as crianças atendidas nos centros de atenção psicossocial dos CAPs infantis. Estamos agora buscando, porque essa pesquisa foi realizada há 10, 12 anos atrás, estamos buscando reeditar essa pesquisa, acrescentar algumas outras questões que ao longo dos anos foram aparecendo como características de crianças que chegam nos serviços, e buscamos também agregar ao máximo pessoas que gostem de falar sobre saúde mental, que tem alguma especificidade com a educação e as diversas outras áreas que compõem a saúde, porque hoje eu percebo que a educação ela é uma área presente dentro da saúde. Não há como falar da saúde mental da criança sem pensar na escola, sem pensar na família, sem pensar na comunidade, sem pensar na origem das crianças. Então, aqui dentro do LASAMEC nós buscamos ter essa diversidade de encontros. Olha, eu estou encantada de entrevistá-lo, além do que o senhor já é um grande amigo da gente, já estamos aí acompanhando toda essa evolução acadêmica, é uma alegria encontrá-lo já em estágios bem mais avançados, não é? E poder compartilhar com essa sua história aqui, com seus conhecimentos, com incentivo, né, também para que os homens se engajem, vejam quanto que podem transformar a sociedade, se tornar exemplo, né, para meninos, jovens, outros homens, como o senhor há pouco reconheceu o seu professor, né, que foi ele a grande mola propulsora. O senhor disse, puxa, isso aqui é tão bonito que ele faz, eu também quero seguir esse caminho, também vou fazer isso, né? Então, os homens, eles podem também liderar, eles também podem engajar-se, né, socialmente, quer seja em área de educação, social, de beneficência, enfim. E o senhor é um grande exemplo, ainda jovem, né? E a gente está acompanhando aí ao longo desses anos e estamos muito felizes dessa entrevista. Assim, para encerrar, né, o que o senhor considera para nós aqui da TV Espaço Homem, na nossa edição 50 do blog Espaço Homem, né? Então, assim, o que é que transformou a sua própria vida, que lhe deixou assim nessa situação que vai desafiar, né, vai inovar na ciência, vai buscar junto com seus colegas e pesquisadores, né, esse enfrentamento, buscar novas posições, soluções, digamos assim, tá? Científicas, educacionais, enfim. Como que o senhor encerra, assim, que seja algo motivante, que vem dentro do seu sucesso para transferir às outras pessoas? Eu gostaria de ressaltar mesmo essa influência, esse contato que eu tive com esse meu professor no colegial, e que isso me incentivou a ir para a área da educação, e a partir daí eu fui buscando os meus próprios caminhos. E principalmente porque eu pude perceber que a minha contribuição como professor pôde despertar nos diversos espaços reflexões sobre as questões ligadas tanto à aprendizagem das crianças e do adolescente, como as questões ligadas à saúde mental dessas mesmas crianças. Que isso tem um pouco a ver com a minha forma de entender que a nossa ação ela pode ser feita tanto de modo acadêmico, de modo formal e profissional, como também ela pode ser feita de uma forma voluntária,
pode ser feita de uma forma de transmissão de experiências. Então minha dica é essa, que as pessoas que tenham vontade de dar um pouco a mais de si, que elas busquem as instituições que atendem crianças e adolescentes e assim passar um pouco da sua experiência, um pouco da sua história de vida, para que isso possa, ao longo da vida dessa população, somar, trazer experiências, trazer lembranças e que elas possam ser multiplicadoras para gerações futuras. Muito bem, eu gostei muito da sua entrevista, esse grande finale aqui motivando, né, todas as pessoas, principalmente os homens, né? Nós temos a TV Espaço Homem, aqui no blog Espaço Homem, e nós sabemos que as mulheres vão verificar o que está sendo dito aqui, elas opinam vice-versa, né? Eles também vão lá na TV Espaço Mulher e ficam lá sugerindo, né? Tem gente que sugere desde produtos, serviços, treinamentos, né? Mas também elogiam as pessoas que estão sendo entrevistadas, enfim. A grande participação de homens atualmente ofertando serviços, quer dizer que a TV Espaço Homem está fazendo um sucesso muito grande. Estamos inclusive encontrando homens com criação de textos, né, com observações, a qualidade do trabalho da mulher, já assim dando aquelas paparicadas, reconhecendo que o salário tem que ser igual, né? Então nós estamos nesta edição 50 de parabéns, né? Parabéns porque estamos aqui inclusive com o exemplo de um homem ainda jovem, com tantas formações acadêmicas e trazendo o seu depoimento, a sua contribuição, o quanto que ele consegue influir tanto na área da educação quanto na saúde mental, né, das crianças, dos jovens, e nós estamos muito agradecidas mesmo de ter essa oportunidade com o senhor aqui, né, e deixamos para suas despedidas, professor Luciano Sanfilippo de Macedo. Queria agradecer a atenção de todos, espero ter contribuído com alguma questão e que estou à disposição via os modos de comunicação que eu deixei aqui no site para qualquer contato. Obrigado a todos. Assim, meu querido internauta, estamos encerrando mais essa edição, tá? Com o nosso grande abraço e esperamos que tenha apreciado, né? Foi a primeira vez que fizemos uma abordagem assim de educação e saúde mental, não é? Principalmente com o envolvimento de crianças e jovens, e é um assunto que com certeza deve ser pensado, repensado e multiplicado, tá? Fica aqui o nosso carinho, toda a atenção, nosso abraço, tá? Até a próxima edição.